Serviço Divino de Palavra, domingo, 12 de março de 2023, evangelista de Distrito Vadiael. Vamos orar. No nome de Deus, o Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós nos achegamos ante Ti, amado Pai, neste momento, agradecidos pela graça de podermos ter esta oportunidade de novamente estar diante da Tua Palavra, receber este alimento celestial, este alimento espiritual que tem o benefício para as nossas almas de nos fortalecer, fazer com que nós possamos cada vez mais termos a certeza do objetivo da nossa fé, que é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso Tu nos oferece um alimento tão maravilhoso, uma palavra que também fortalece a nossa fé e a nossa confiança e a nossa esperança. E assim poder ficar de pé, poder estar sempre disposto, amado Pai, a enfrentar as nossas lutas, as nossas dificuldades, mas manter a nossa condição de filho e não abandonar aquilo que tanto almejamos. Por isso nós já temos muito que agradecer a Ti, por esta oportunidade de poder levantar para mais um dia de vida e poder também ajuntar as nossas mãos, as nossas orações, e poder também não só agradecer-te, mas também poder interceder por todos aqueles que também trilham este mesmo caminho. Abençoa-nos nesta hora, amado Pai, com os Teus anjos, para que nada e ninguém venha roubar de nós a atenção, venha roubar de nós a paz também que Tu está nos oferecendo, a paz através da palavra em nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoe aos vossos servos, abençoe também a cada um dos Teus filhos, para que também juntos, amado Pai, possamos sentir a Tua presença entre nós, aonde nós estivermos. Que com dignidade possamos ouvir esta palavra, seja onde nós estivermos, na Tua casa ou nas nossas casas, para que também com dignidade possamos honrar a Tua presença. Abençoe aqueles nossos irmãos que estão enfermos, para que também possam receber toda a ajuda, todos os cuidados necessários. Nossos irmãos que têm a idade avançada e que também já não têm mais a oportunidade de sozinho poder se locomover, poder dirigir-se à sua casa, mas também rogamos que Tu possa abençoá-los e que eles também possam manter a sua fé como até hoje. Lembramos também das almas que partiram para a eternidade, nossos irmãos, nossas irmãs e aqueles que nós nem conhecemos. Também temos a oportunidade de poder lembrar e rogar para que eles também possam aceitar nosso Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e Redentor. Dai-nos aquilo que nós necessitamos, o alimento que realmente possa fortalecer-nos, ter a certeza, amado Pai, que aquilo que Tu fala é aquilo que Tu faz, e não desistir. Em nome e no poder de nosso Senhor Jesus Cristo, nós Te rogamos. Amém. Amados,
A palavra que nosso amado apóstolo maior nos coloca para esta manhã, ela está escrita no livro de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 14 e 15, onde diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Até aqui. Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs, amados servos que estão conectados também nesta hora para poder viver podemos dizer, este grande momento, esta grande hora, ou até melhor, a melhor hora do nosso dia hoje. Um domingo especial, um domingo em que realmente nós podemos mais uma vez sermos alimentados através das palavras, através do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, aonde também Ele quer mais uma vez nos fortalecer. Mais uma vez, Ele quer fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa confiança e a nossa esperança e lutar pelo retorno, o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. E não desanimar, não enfraquecermos na nossa fé, como é o que acontece hoje. Nós podemos ver que a humanidade, ela está esfriando a sua fé. Mesmo aqueles que eram muito fervorosos, hoje, eles vivem também muitos momentos de transformação por influências que roubam verdadeiramente o conteúdo, a verdade do Evangelho. Isso não é de agora, isso desde o início dos tempos, dos primeiros cristãos, que nós podemos ver a influência que existe das lutas, das dificuldades, do desânimo. E isso, amados irmãos, durante todo o tempo, durante todo o período, até hoje, através daqueles que Deus tem colocado para poder servir na sua obra, vem nos alertando, vem com o objetivo de nos fortalecer, de nos deixarmos confiantes de que aquilo que tu fala é aquilo que tu faz, aquilo que Deus fala é aquilo que Deus faz. E no decorrer da história da humanidade nós podemos ver tudo que Deus disse, Ele fez, e assim será. E nesse texto, amados irmãos, que foi lido agora em Hebreus, aqui não se fala quem foi o escritor das cartas aos Hebreus, mas nesse capítulo especial também e nos seguintes, o escritor dessas cartas, ele destaca 2 pontos. Um dos pontos é aquilo que nós lemos aqui no texto, onde vou ler novamente para que nós possamos gravar e poder entender a mensagem. Ele diz assim, primeiro texto diz assim:
Cristo é superior aos sumos sacerdotes do antigo pacto. Aí vem o texto que diz: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confiança, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. E o tema que o nosso amado apóstolo coloca para nós hoje é sobre superar as decepções. Jesus Cristo, Ele cuida de nós. Então, aqui não diz e não destaca quem escreveu estas palavras, mas o seu conteúdo foi dirigido aos cristãos, principalmente os cristãos hebreus da época. Porque se nós lembrarmos do serviço divino passado também, do domingo passado, falava sobre Nicodemos, sobre o apóstolo Paulo, que em sua época, ele também esperava a vinda de Jesus no seu tempo de vida, onde foi nos explicado domingo passado com vários textos. E este povo também, eles aguardavam a vinda de Jesus, mas o tempo passou, o tempo estava passando e Jesus não vinha. E isto o que fez com que eles fossem esfriando na fé, mas não esfriando apenas por esfriar, mas devido às várias complicações do tempo, as infiltrações de ensinamentos que se misturavam com o Evangelho, as suas lutas, as suas dificuldades, a sua fraqueza, as perseguições que eles também sofriam. Então isso fez com que o povo se esfriasse, porque eles esperavam, eles tinham fé naquilo que foi colocado por Jesus pelo seu retorno. E esta palavra também nós temos que trazer para o nosso tempo hoje. Jesus ainda não voltou. E o que acontece hoje? O que acontece é a mesma coisa que acontecia no passado. Muitas pessoas, quando entram para poder fazer parte também deste povo, que também tem o reconhecimento, adquire a sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo, adquire a fé na morte e na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, na ascensão dele aos céus e a promessa que ele fez, mas o tempo está passando e as lutas são constantes. As lutas que nós vivemos, sejam elas humanas, sentimentais, financeiras, de saúde, de influências, de doutrinas que estão se infiltrando e cada vez mais se infiltra mais sobre o Evangelho, vai nos atingindo. Mas a palavra aqui desse escritor, ele deixa muito claro, amados irmãos, muito claro a superioridade do sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele compara aqui, inclusive, em um certo momento, com o sacerdócio de Arão. Arão foi o primeiro sumo sacerdote que Deus escolheu e colocou para poder dirigir o seu povo em sua época. Arão era aquele que adentrava no dia da expiação o santo dos santos, dos lugares onde que era feito as oferendas, que traziam as oferendas, e Arão, ele adentrava nesse santo dos santos, que era o lugar mais santo, que só o sacerdote poderia entrar ali. E quando ele se dirigia a este lugar, o povo, a população, ficava de olho nele, porque reverenciava o poder e dele poder entrar naquele lugar. Só ele poderia entrar, que ele foi escolhido por Deus. E a comparação que também este escritor faz é sobre o sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo, que estava acima e muito acima do sacerdócio de Arão. Porque Jesus Cristo, como diz aqui, ele, ao olhar dos seus discípulos, vendo a ele sendo elevado aos céus e adentrando
ao reino perfeito de Deus, ele foi o único, até agora, ser humano que adentrou ao reino de Deus, que subiu aos céus e atingiu a sua superioridade sobre todas as coisas. O sumo sacerdote, se nós lermos no capítulo 7, no versículo 26 e 27, ele diz assim: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, efeito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Aqui nos deixa, amados irmãos, muito claro estas palavras deste escritor. Mesmo Arão, que tinha sido escolhido por Deus, constantemente ele fazia as suas oferendas de sacrifício por ele e também pelo povo. Mas Jesus, ele fez uma vez o seu sacrifício de entregar-se para poder nos proporcionar a nossa salvação, proporcionar o perdão de nossos pecados, proporcionar a nossa volta à comunhão plena com Deus. Então aqui nos deixa bastante claro, amados irmãos, que Jesus Cristo, ele cuida de nós, ele cuida das nossas necessidades. Porque também nós podemos entender, porque foi o único que veio dos céus, se fez carne e pôde sofrer exatamente como nós sofremos. Foi injustiçado, foi chicoteado, foi crucificado, foi muito mais do que nós vivemos as nossas lutas e dificuldades. E ele também teve, em certos momentos, influência do mal e de querer roubar também a sua fé e a sua confiança em Deus. É só lembrarmos quando ele também jejuou 40 dias no deserto, que Satanás foi e tentou ele de várias maneiras, e a resposta que ele dava, mesmo no seu sofrimento, ele não deixou enfraquecer-se na sua fé, porque o mais importante para ele era poder honrar e obedecer a Deus e poder entender que isto levaria e teria uma sequência. Qual? Teria o seu sacrifício, mas através do seu sacrifício, o benefício que ele traria para todos nós, seres humanos, sobre essa terra. A nossa salvação e a nossa futura comunhão eterna com Deus. Então aqui também nos mostra que nós também não somos diferentes do sacrifício que nós temos que fazer na nossa vida para poder manter a nossa fé, para manter o nosso objetivo. Aquilo que nós vivemos hoje, as dificuldades que nós vivemos, todos viveram e viverão como Jesus Cristo. Mas o que nós temos que fazer? Como Jesus Cristo fez, focar o objetivo. Qual é o objetivo? É a nossa comunhão com Deus. Quais são os sacrifícios que eu tenho que fazer? Cada um sabe daquilo que vive, daquilo que realmente sofre, quais são as lutas e as dificuldades. Mas aqui, este escritor, ele nos ensina bastante coisas. E o apóstolo maior nos diz assim: por que estas pessoas estavam esfriando na sua fé? Primeiro, como foi dito, esperavam a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas até o momento não tinha acontecido. A sua fé, como nós todos aqui, todos nós também podemos ter esse problema, que a sua fé, ou a fé que eles adquiriram na morte e na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, e a sua dedicação a isso, não melhorou a vida que eles tinham. E é o que a gente muitas vezes vê hoje, muitos crentes que acham que porque crê em nosso Senhor Jesus Cristo,
tem a sua fé, que ora, que vai aos serviços divinos, acha que tem um privilégio ante Deus. Não. E eles achavam, puxa vida, nós cremos na morte, cremos na ressurreição, esperando, mas a nossa vida não melhorou em nada. Pelo contrário, alguns até pioraram as suas vidas, porque alguns foram perseguidos, se sentiam perseguidos pela sua fé. Eles tinham que se esconder, tinham que viver realmente num momento de muitas dificuldades. Outros, como também diz, eu não vou ler todos os textos aqui, mas se nós pegarmos em sua casa, amados irmãos, leiam, tire um pouco do tempo da sua vida, deixe de ver a televisão, programas de jornal, leia um pouco a Escritura Sagrada, leiam esse livro de Hebreus, e aqui ele nos fala exatamente aquilo que nós vivemos hoje. Muitos, amados irmãos, deixaram de frequentar as reuniões, porque desanimaram, perderam o ânimo de frequentar as reuniões. Nós vivemos hoje o momento do nosso serviço divino, e não é só nós da Igreja Nova Apostólica, no mundo, as outras doutrinas também, que vivem uma fé verdadeira, também estão se esfriando, deixam de frequentar o serviço divino e deixam de ser fortalecidos. Aqui também ele diz que muitos deixaram de ajudar uns aos outros, e é o que nós vemos. Muitos começaram a viver a sua vida individualmente, já não tinham mais vontade de ajudar o irmão, ajudar o companheiro, ajudar o pastor. Outros, inclusive, diz aqui, que começaram a ter atritos com seus líderes espirituais dentro da congregação. E nós vemos hoje também quantas vezes irmãos que entram em atrito com os seus pastores, porque não concordam com isso, não concordam com aquilo, põem seu ponto de vista, mas por quê? Porque estão enfraquecidos, e não só na fé, mas também nos seus sentimentos de humildade, de reconhecimento. E nós vivemos isso hoje. É só olharmos, ou já nós conseguimos olhar isso aí, mas muitas vezes não damos conta daquilo que estamos vivendo. E é isso que o escritor do livro de Hebreus quer mostrar. Primeiro, nós temos as lutas, nós temos as nossas dificuldades, nós também estamos sujeitos a esfriar a nossa fé, mas mediante a todos esses exemplos. Leiam o livro de Hebreus, para que possam entender a mensagem que o nosso apóstolo maior hoje quer colocar para nós, os riscos, os perigos que nós estamos enfrentando, e isso pode trazer com que futuramente nós possamos nos afastar completamente de Deus, e esta fé, essa esperança de alcançar o dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, possa se esfriar e morrer. Não esqueçam da mensagem que nosso Senhor Jesus Cristo deixou: será que encontrarei fé na terra quando eu voltar? Não foi uma frase alienatória que ele falou, porque ele já percebia tudo isso. Será? E o que é a fé? A fé não é a religiosidade. A fé não é vir à igreja, não é fazer as nossas orações por costumes, por uma prática que nós estamos... Não, a fé na certeza daquilo que Deus fala é aquilo que Deus fará. Deus nos deu a oportunidade, através do nosso Senhor Jesus Cristo, de confiar, porque Ele é o sumo sacerdote, foi Ele que adentrou aos céus num corpo ressurreto, é o mesmo corpo que Ele também quer nos transformar no dia da sua volta. Em seguida, amados irmãos, diz aqui: superar as decepções. Primeiro, a fé. Para que nós possamos superar as nossas decepções, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, ela é indispensável. A fé em nosso Senhor Jesus Cristo é indispensável para a nossa salvação. Sem a fé em nosso Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus, aquele que morreu, ressuscitou, aquele que subiu aos céus, amados irmãos, não há como nós termos comunhão eterna com Deus. Aqui diz, mais uma vez, Jesus Cristo foi o primeiro ser humano a entrar no reino perfeito de Deus. No capítulo 6, no versículo 19 e 20, nós podemos confirmar tudo isso. Diz assim: a qual temos como âncora da alma, segura e firme,
e que penetra até o interior dos véus, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, é o profeta. Então, amados, o que nós temos que tirar desta palavra? Jesus Cristo, Ele sofre conosco. Jesus Cristo conhece as nossas lutas, as nossas dificuldades, e Jesus Cristo quer nos ajudar. Deus não demonstrou o seu amor por Jesus Cristo afastando dele as suas dificuldades, o seu sofrimento. Pelo contrário, Deus deu a ele as forças para ele superar todas as coisas. Assim também nós temos que entender: o amor de Deus que Ele demonstra por nós não é nos livrando das nossas dificuldades, mas é nos dando forças, sabedoria, para que possamos vencer todas as lutas, inclusive vencer todas as influências negativas que nos fazem enfraquecer a nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez eu aconselho: leiam em casa esse livro de Hebreus, vão entender muitas coisas, a mais ainda. Amém. Gostaria de poder chamar também o pastor Edson, que está junto comigo, para poder sequenciar também aquilo que tem no seu coração com as suas palavras. Queridos irmãos e irmãs, a palavra que está sendo colocada para todos nós é uma palavra da qual faz com que nós pensemos em tudo aquilo que estamos vivendo, que estamos colocando em prática daquilo que compete com a nossa fé. A fé de cada um. Por quê? Porque, amados irmãos, a vida material, nós sabemos que ela é preenchida, na sua maior parte, das preocupações, das lutas e das circunstâncias que vêm de encontro com a nossa fé. E muitas vezes é uma carga com um peso além daquilo que suportamos, e é fácil nós então colocarmos à prova tudo aquilo que temos obtido até hoje no altar de graça. Então, queridos irmãos, está aí pela palavra que foi lida para o serviço divino de hoje, de Hebreus, que Jesus Cristo, ele viveu tudo isto, Ele é o nosso mestre, é aquele que nos conduz à vida eterna, e Ele, passando por tudo isto que nós estamos passando também, Ele soube como vencer, Ele soube por onde andar, Ele sabia dos momentos adequados para falar com seu Pai, com Deus, e em Deus buscar toda a ajuda e força necessária. Então está bem claro para nós, mortais, porque temos um corpo mortal, mas uma alma que depende daquilo que angariamos no altar de graça pela palavra, que nós também devemos lutar.
que nós também devemos, já é a hora de colocar em prática aquilo que aprendemos pela palavra, como Jesus Cristo fez. Não desanimar, não se deixar vencer pelas decepções. Porque, queridos irmãos, a palavra do altar é um alimento tão puro, é um alimento tão genuíno do trono de graça de Deus, que é para nos fortalecer, que é para nos dar ânimo, força no segmento. E tudo isto que vem à nossa frente, que se esboça como uma grande luta, uma grande decepção, suportaremos, passaremos e veremos de que isto é mais uma pedra preciosa que conquistamos para colocar na nossa coroa. Então, queridos irmãos, foi falado aí que Jesus Cristo, ele também sofre conosco, porque ele sabe disto, ele viveu. Então ele sofre conosco e quer nos ajudar, porque ele também sabe que somos fracos. E ainda mais, nós carregamos um peso muito grande do pecado por sobre nós. E Deus, como foi falado também, ele não demonstrou seu amor pelo seu filho, ele não demonstrou seu amor por seu filho poupando disto tudo. Então, que dirá nós? Nós também devemos lutar, mas lutar com consciência e sabendo que temos o nosso Pai para conversar, buscar nele ajuda, revigoração nas nossas orações. Falando com ele nas nossas orações, com certeza Deus nos alimentará, dará força para que possamos seguir o caminho em paz, com alegria e segurança. Amém. Para finalizar também esta palavra, amados irmãos, lembrando sempre uma coisa: Deus, ele não nos pede a nossa perfeição, porque ele sabe que em nenhum momento nós seremos perfeitos. Quando aqui se fala sobre Arão, que foi o primeiro sumo sacerdote escolhido por Deus para servir ao seu povo, para conduzir o seu povo, aqui nesta carta nos deixa bem claro: Arão não era perfeito, ele também era um homem pecador. Porque aqui diz que quando ele entrava no Santo do Santo, ele levava as oferendas para ele, como para receber o seu perdão, para receber a sua justificação e também o do povo. Então Deus escolheu alguém que não era perfeito. E aqui o escritor mostra a diferença entre Arão e Jesus Cristo, que esse sim foi o perfeito. Então ele não pede que nós sejamos perfeitos. O que Deus espera de nós é que nós sejamos fiéis, que nós sejamos verdadeiros. A palavra, como foi colocada pelo pastor, a palavra que vem para nós do altar, ela tem que ser verdadeira. Como diz no dito popular, ela não tem que encher linguiça, fazer passar o tempo, não. Ela é uma palavra verdadeira. Como muitas vezes também já foi ouvido de alguns irmãos: puxa, mas a palavra é sempre a mesma. Não é a mesma. O conteúdo é o mesmo. E qual é o conteúdo? Fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa confiança, fortalecer a nossa esperança no retorno e na promessa, do cumprimento da promessa de nosso Senhor Jesus Cristo, de poder vir buscar aqueles que viveram a sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo, seja ressuscitando dos mortos, ou seja arrebatando dos vivos, aqueles que vivem verdadeiramente a sua fé. Ele não nos pede a perfeição. Se ele esperasse de nós a perfeição, não era concedido para nós o perdão de nossos pecados a cada serviço divino. Não seria concedido para nós a cada serviço divino a possibilidade de voltarmos a ter comunhão com Deus através da Santa Ceia. Ele não nos pede isso, a perfeição. Pelo contrário,
Ele nos ajuda e nos perdoa nas nossas imperfeições. Por quê? Porque Jesus Cristo, uma vez só, fez o sacrifício por todos nós. E esse sacrifício será válido até a eternidade. Então que nós possamos ter essa consciência. Nós vamos ter as lutas, nós vamos ter os nossos empecilhos, mas não esqueçamos, Deus, Ele ama a cada um de nós, demonstra o seu amor a cada um de nós, nos fortalecendo, nos alimentando com esse alimento espiritual que nós tanto necessitamos. Agora, depende de nós valorizar aquilo que Deus nos dá. No deserto, o maná foi concedido ao povo todos os dias, um milagre que vinha do céu, mas o povo, com o tempo, criticou este maná, esquecendo que esse maná era um alimento que vinha dos céus e que alimentava e sustentava todo aquele povo. E nós sabemos o resultado: começaram a reclamar, começaram a querer carne, a querer voltar para o Egito, viver o que eles tinham lá. Amados irmãos, que nós não venhamos a voltar para trás, que nós possamos realmente dedicar a nossa fé e a nossa esperança no futuro, e o futuro é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a nossa fé seja fortalecida em cima disso, porque Ele vai nos ajudar a vencer tudo isso. Amém. Bem, amados, agora também chegou a hora de nós podermos nos unirmos juntos todos agora na oração do Pai Nosso, e eu convido para que todos possam se levantar e possamos participar deste momento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Por encargo do meu enviador, o apóstolo, eu vos anuncio a feliz mensagem. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, os vossos pecados vos são perdoados, e a paz do ressuscitado seja com todos vós. Amém. Senhor, graças e glórias mais uma vez nós podemos dar ao teu santo nome. Agradecidos por esta palavra também que foi nos oferecida e que também faz nós abrirmos os nossos olhos para aquilo que é mais importante, para poder cada dia mais reconhecer, amado Pai, quem é Tu, nosso Senhor Jesus Cristo. É o único que tem a possibilidade de nos salvar, e que nós possamos sempre honrar esta condição e agradecer a Ti por tudo isso. Agradecer por este momento tão especial, onde também nos perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, nos dando a possibilidade de poder agora, numa página em branco, escrever uma nova história, e que essa história seja de vitória, seja de amor, seja de compaixão, sejam de alegrias espirituais, e que tudo isso nós possamos transformar também aqueles que estão aos nossos redores. Mais uma vez, abençoe aos teus servos, desperta também novos servos para poder também trabalhar nesta obra abençoada. Nós temos as dificuldades hoje, desperta no coração dos teus filhos aqueles que querem colaborar, aqueles que querem ajudar, amado Pai, para manter também esta obra. Ilumine a cada um, desperte através do teu Santo Espírito este dom maravilhoso que está também colocado nos teus filhos. Mais uma vez, também como a palavra, Tu não está nos pedindo a perfeição, mas o nosso esforço, o nosso reconhecimento, e que também esses nossos irmãos, que também possam e que podem ajudar, que seja despertado em cada um deles. Abençoe também a cada um, amado Pai, na sua saúde,
nos seus afazeres, nos seus trabalhos. Abençoe aos vossos servos que estão viajando, que aonde estiver possam levar muitas bênçãos, mas também que possam retornar para casa em proteção no seio das suas famílias. Tudo isso nós te rogamos em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consoladora união com o Espírito Santo estejam com todos vós. Amém. Bem, amados irmãos e irmãs, convidados também, junto com o amado pastor Edson, também com o nosso organista e com todos que estão aqui ajudando, desejamos a todos um abençoado domingo, uma abençoada semana e até sempre.